Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 15 de Ave, 5.783, a contar da criação. Estamos no dia 2 de agosto de 2023, da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos aí na semana da Parashá Ekev. E hoje nós estamos no quarto dia da semana, que é o quarto dia para o Shabat. Então nós estamos na nossa quarta aliá, né? Estamos no livro de Deuteronômio, é o quinto livro dos 5 livros da Torá, e nós estamos indo aí para a conclusão do ciclo 5.783 nos estudos da Torá, né? E hoje, no capítulo 10 de Deuteronômio, no capítulo 10, do verso 1 ao verso 11, nós temos hoje aí a questão sobre as 2 tábuas novas, né, ou as segundas tábuas da Torá, que é representada pelo Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, a nova rebelião no deserto, que Moshe está fazendo a recapitulação para com o povo judeu, a designação da tribo de Levi, né, e o terceiro período, né, de Moshe na montanha, na presença divina, né? Mais uma vez, a terceira e a última vez em que Moshe sobe ao monte, né, na presença divina. Então, nós vamos refletir sobre algumas coisas desse aspecto. Hoje é o dia 15 de Av, né? E hoje é uma data festiva, uma data de muitas alegrias, né? Que fala sobre a questão da alma gêmea, ok? Dentro da história judaica, a data de hoje consta da seguinte forma, né? 15 de Ave, 5.783, né? Hoje, dia 2 de agosto de 2023. Então, na história judaica, nós temos hoje, no ano 1274, antes da Era Comum, que corresponde ao ano de 2487 da criação, o fim da morte dos judeus no deserto, né? Como consequência do incidente dos espiões, o povo ficou então punido, né? Foi punido com referência aos 38 anos no deserto, né? E a data ficou conhecida como 40 anos no deserto, porque o incidente dos espiões foi 2 anos depois da saída do Egito, ok? Então, por isso, 38 anos literalmente, né? E popularmente conhecido como 40 anos no deserto, ok? Então, a geração assim foi, né? Para a punição, né? No deserto, aquela geração que saiu do Egito, de 600 mil homens, contados a partir da idade de 20 anos até 60 anos de idade, né? Então, uma nova geração de judeus estava pronto para entrar na Terra Prometida. Era o dia 15 de Ave, do ano 2487 da criação, e 1274 antes da Era Comum. Também no dia 15 de Ave, né, termina a proibição do casamento intertribal, né, que foi no 13º século antes da Era Comum. Para assegurar a divisão da Terra Santa entre as 12 tribos, naqueles dias de Yehoshua, Josué, era proibido realmente o casamento entre as tribos, né? Justamente por causa da herança da terra. Então, até que se concluiu a divisão das terras e o povo se estabeleceu, né, durante aquele período de 14 anos, desde a entrada na Terra Prometida, né, que corresponde ao ano de 2488 até 2503, a contar da criação, e antes da Era Comum corresponde aos anos 1273 até 1258, né? Então, as restrições dos casamentos intertribais, que era proibido nessa data, então foi permitido o casamento entre as tribos, né? E por isso o evento foi considerado motivo de grandes celebrações e festividades. Em 15 de Ave do ano do ano 1228 antes da Era Comum, né?
A tribo de Beniamim, que tinha sido excomungada por seu comportamento no incidente da concubina de Givá, foi readmitida na comunidade de Israel, né? Como está relatado lá em Juízes, livro de Juízes, capítulo 19 até o capítulo 21. O evento ocorreu durante o mandado de Otiniel ben Kenaz, que liberou o povo de Israel. Então, liderou o povo de Israel, e aí a tribo de Beniamim foi readmitida ao convívio normal das demais tribos. Também no dia 15 Av, do ano 574 antes da Era Comum, né, a divisão da Terra Santa, que foi dividida em dois reinos, né, o Reino do Norte e o Reino do Sul, após a morte de Salomão, no ano de 2964, a contar da criação, e 797 antes da Era Comum, né? Então, Jeroboão ben Nebat, governador do independente Reino do Norte de Israel, colocou obstáculos na estrada para impedir seus cidadãos de fazerem a peregrinação trianual ao templo sagrado em Jerusalém, capital do Reino Sul da Judéia, né? A peregrinação trianual é exatamente Pessach, Sukkot, e... Opa, deu branco aí. Qual que é a outra? Pessach, Sukkot e... Oh, meu Deus. Deu branco aí, pessoal. A peregrinação trianual, as três grandes festividades, né? Entre elas Sukkot, Pessach e mais uma festividade aí que deu branco aqui, né? Na sagrada capital de Jerusalém. Então, o Reino do Norte, né, que era governado por Jeroboão, ele simplesmente proibiu o seu povo, né, por assim dizer, do Reino do Norte, de ir para o Reino do Sul, né, onde estava ali Jerusalém, a capital da Judéia, capital do Reino do Sul, né? E aí, então, realmente o povo foi impedido de fazer a viagem trianual, que são as três grandes festividades, as três grandes peregrinações, né, que vão para Jerusalém. Todo varão com 20 anos para cima, né, tem o dever de comparecer nas festividades, né, a trianual, né, que é a festividade de Pessach, Sukkot e Purim. Não é Purim, não, é uma outra festividade, que se não me falha a memória, né? Pessach, Sukkot e... Deu branco mesmo, gente. Então, dessa forma aí, né, Oxéia ben Eilá, né, que foi o último rei do norte, onde em 15 de Av de 3187, antes da contar da criação, e 574 antes da Era Comum, né, foi a data que foi removido os obstáculos, e aí sim a festividade trianual era possível passar, né, para cá e para lá. Então aí ficou liberado para que fizessem a viagem de peregrinação. Também no 15 de Av, no ano 148 da Era Comum, né, os mortos de Betar foram sepultados, né? A fortaleza de Betar, que foi a última cidadela da rebelião de Bar Kokhba, quando Betar caiu no dia 9 de Av, do ano 3893, a contar da criação, e 133 da Era Comum. Bar Kokhba e milhares de judeus foram mortos. Os romanos massacraram os sobreviventes da batalha com grande crueldade e nem sequer permitiram que os judeus enterrassem os seus mortos, né? Durante 15 anos, seus restos mortais permaneceram espalhados no campo de batalha, quando os mortos de Betar foram finalmente sepultados no dia 15 de Av, do ano 3908, a contar da criação, e o ano 148 da Era Comum, né? Então, aí
uma bênção adicional foi feita, né? Foi acrescentada graças após as refeições em comemoração a esse momento, né? Em que os corpos puderam descansar no seu leito natural, né? No seu sepultamento, e assim as almas puderam descansar mais tranquilamente, ok? Também 15 de Ave é chamado dia de formar pares, né? No antigo Israel era costume que a 15 de Ave as filhas de Jerusalém saíssem com vestes de linho emprestadas, de modo a não constranger aquelas que não tivessem belas roupas, a dançar nos vinhedos. E aqueles que não tivessem uma esposa podiam ir lá, né, para encontrar uma noiva, né, a sua cara metade, né, como está registrado no Talmud, Ta'anit 31a. Né. Também em 15 de Ave tem o dia da quebra do machado. Quando o templo sagrado ainda existia em Jerusalém, o corte anual de madeiras para o altar era concluído no dia 15 de Ave, né? Devido aos sacrifícios, né? Aquilo que tinha que ser mantido um fogo constante, né? Então era a questão do corte anual de madeiras, que era encerrado no dia 15 de Ave. O evento era celebrado com festividades e júbilo, como é o costume após a conclusão de um trabalho, e incluía uma quebra cerimonial dos machados que dava o seu nome ao dia, o dia da quebra do machado, né? Então, no dia 15 de Ave, né, nós temos aí também a orientação, né, dos nossos mestres, que deve-se aumentar o estudo da Torá, pois nessa época do ano as noites começam a ficar mais longas, e a noite foi criada para o estudo, né? Lembrando sempre que é a partir de Jerusalém, a partir de Israel, que as questões são de fato feito de forma cronológica, né? Então é um período em que as noites ficam mais compridas, mais longas, né? E a dedicação deve aumentar ao estudo da Torá, né? Os nossos mestres, eles dizem assim, deve-se aumentar o estudo da Torá para que os dias de vida se prolonguem. E quem diminui o estudo de Torá, o tempo do estudo de Torá, ele está diminuindo o tempo da sua vida, né? Então vejam como é importante, de fato, a questão sobre o estudo da Torá, onde realmente, né, os nossos mestres, né, entre eles Salomão, né, quem anda de braços dados com a Torá, está andando de braços dados com a árvore da vida, né? Então isso é importante nós termos em mente. A partir do dia 15 de Ave, ou seja, a partir da data de hoje, né, segundo o Talmud, que classifica o 15 de Ave como a maior festa do ano, né? Então, a partir de hoje, começamos a desejar uns para com os outros, ou seja, o seguinte desejo é feito no cumprimento, né, para com as pessoas, né? Ou seja, que sejamos inscritos e selados no livro da vida para um ano bom e doce. Então essa é a saudação que começa a partir de hoje, do dia 15 de Ave, né? Lembrando que o mês de Ave é o penúltimo mês do ano judaico. Então, na noite do dia 17 de agosto, né, nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês Elul, que é o último mês do ano, né? E aí nós estamos nos encaminhando para Rosh Hashanah, né? O ano novo judaico, né? Em que se comemora a data da criação, mais especificamente a data do nascimento do ser humano, do homem, né? Então, por isso, a partir de 15 de Ave, ou seja, a partir de hoje, né, os cumprimentos são somados com que sejamos inscritos e selados no livro da vida para um ano bom e doce, né? Então, desde já, vamos desejando uns aos outros, né, que a entrada de Rosh Hashanah seja mesmo confirmado que estamos inscritos e selados no livro da vida para um ano bom e doce. Baruch Hashem, ok?
Como se trata, né, de 15 de ave, aquela questão todas, né, sobre a questão, né, sobre a alma gêmea, né? Então, de fato, isso é uma verdade ou é um mito, né? Como que se classifica essa questão? Realmente, alma gêmea existe? Existe a cara metade ou não existe? É uma historinha sem H com E? Ou é, de fato, uma história com H maiúsculo, né? É verdade, é mito, e etc, etc. Então, existe, vamos dizer assim, muitas interpretações, etc e tal. Mas o que a sabedoria judaica traz para nós, né, é realmente que, segundo o Talmud, nos aponta que há muitos anos ocorria essa tradição, né, das filhas de Jerusalém irem para os vinhedos, né, onde cantavam e dançavam, e os homens, os rapazes solteiros, né, eles iam até os vinhedos para encontrar realmente a sua noiva. E assim se fazia, então, segundo a sabedoria judaica, né, fazia-se então ali os casais, e assim depois eram, como diz, eram estudados, né, sobre o casamento, né, realmente os pais do noivo, da noiva, conversando para os tratamentos, né, do cerimonial de matrimônio, né? Então, dessa forma, né, fica aquela questão, se é verdade ou se é mito, se sim, se não, patati patatá, né? Então, a certeza que realmente se tem é que há uma segunda metade da nossa alma. Você é apenas metade. E então, por isso, os nossos mestres falam que quando a alma ela é designada para vir para este mundo inferior, quando ela sai realmente do seu habitat natural, junto de Deus, né, o jardim das almas, então a alma que desce, ela desce macho e fêmea, masculino e feminino, ok? Então, nessa descida, né, da alma para esse mundo inferior, ou seja, um momento em que o marido e a esposa coabitam, né, para que ali venha realmente a esposa venha ficar grávida e dar à luz a uma vida, né? Então, nesse momento em que a alma está descendo dos céus para esse momento da concepção, então a alma que é masculino e feminino, então ela se divide em duas, né? O masculino vai para uma mãe e o feminino vai para uma outra mãe, né? Então aí, né, os nossos mestres falam que são uma alma que foi dividida em duas, ou seja, duas metades, e elas só vão se completar exatamente ao se encontrarem aqui. E essa forma de se encontrarem aqui, Deus que conhece os mistérios, pertence a Ele essa realidade, né? O que os nossos mestres orientam é que, de fato, né, a pessoa ela precisa ter essa questão em si, que existe uma outra metade. Eu sou uma metade sozinho, e eu preciso da minha metade, né? O homem precisa da mulher, né? A mulher precisa do homem para completarem. É onde que 1 mais 1 é igual a 1. Ou seja, o homem deixará a sua casa, a sua família, ele juntar-se à sua esposa, à sua mulher, e já não serão mais dois, serão um só. Então essa é a matemática divina com referência ao casal, né? 1 mais 1 igual a 1. Por quê? Porque o homem e a mulher são metades, e quando se juntam, eles tornam-se um. E por isso, 1 mais 1 igual a 1. E nessa coabitação é onde somente este 1 ele pode se multiplicar em 2, 3, 4, que são os filhos que vêm posteriormente. Dentro dessa questão, a pessoa solteira, ela precisa de fato, segundo os conselhos dos nossos mestres, ele precisa de fato acreditar nisso, que realmente ele tem essa outra metade, né? Por que é necessário isso? Para ele não cair na armadilha da desesperança. Às vezes ele pode dizer assim, não, eu nasci para ficar solteiro. Não, Deus não fez ninguém para ficar solteiro. Deus não criou ninguém para ficar solteiro. Pode até a pessoa fazer uma opção de ser solteiro, permanecer solteiro e morrer solteiro. Mas esta não é a vontade divina. Que fique bem claro isto. A vontade divina é
crescei-vos e multiplicai-vos. Essa é a questão, essa é a realidade, ok? Opções depois de certa idade, a pessoa tem livre escolha para fazer as suas opções, ok? Seja elas quais forem. O que não é permitido e nem de bom grado é impor às crianças, né, uma ideologia, ideias, etc. e tal, que tiram ela da sua natureza de criança, natureza de menina ou de menino, né? E já na idade de criança, realmente mudar aquilo que é natural na criança. Isso que não é permitido. Isso não tem aprovação divina em hipótese nenhuma, ok? Agora, a partir do momento em que a pessoa cria uma certa idade, ela sabe muito bem discernir o que é certo e o que é errado, o braço direito do braço esquerdo, o que é bom e o que é mal. E ela faz as suas opções, ela faz as suas escolhas, ela tem essa liberdade de o fazer. É uma escolha pessoal dela, não é imposta como muitos querem fazer, né? Impor às crianças a mudança da sua natureza. Isso não tem aprovação divina e os que o fazem têm uma prestação de contas junto ao Criador aí e junto ao tribunal celestial, né? Tendo em vista que tribunais nesse mundo aqui, tribunais inferiores nesse mundo aqui, infelizmente, existe muita corrupção por aí afora vai, né? E mudando as naturezas das coisas, né? Então, essa é a questão. Então, justamente, é para que a pessoa, ela tenha essa convicção, para ela não cair na armadilha da desesperança, dizendo, Deus me fez para eu ficar solteiro. Não é isso daí. Deus não fez ninguém para ficar solteiro ou solteira, né? Então, sobre a questão, né, da alma gêmea, é assim, é muito bom, é muito confortante a pessoa pensar assim, para que ela realmente venha buscar. Contudo, fica aquela dúvida, é ou não é? É a minha alma gêmea ou não é a minha alma gêmea? Então, os nossos mestres, os nossos sábios, eles falam simplesmente assim, o importante, de fato, é que você realmente tenha essa configuração, né, de você conhecer a pessoa do sexo oposto, ok? E aí tem a paquera, tem o namoro, tem o noivado e tem o casamento. Antes do casamento, por exemplo, né, a pessoa fica aí, será que é ou não é a minha cara metade? Então, dentro desse escopo aí, os nossos mestres falam o seguinte, você tem o período de namoro para você poder conhecer muito bem o quê? A personalidade, o caráter, os valores, as aspirações daquela outra pessoa. E se isso daí começa a bater com seus valores, princípios, etc, 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 caráteres, etc e tal, né? Então aí você começa a formar uma conjunção. Então você começa a criar, como diz o outro, né? Começa a criar uma conexão, ok? Então aí, não eu vou casar, ótimo, Baruch Hashem, casa mesmo. Sobre a questão da alma gêmea em si, os nossos mestres falam, depois do casamento, né? Você passa a ter exatamente esse momento singelo. Eu casei com a minha cara metade. Eu casei com a minha alma gêmea. E aí construir isso dentro do casamento, mais ainda. Ok? Por quê? Porque no período em que o casal de namorados tiveram, o período, né, em que tiveram ali para se conhecer, não totalmente, mas uma boa porção de tempo, né? Por isso que começa o namoro hoje, casa amanhã, né? A probabilidade de não dar certo aí é muito grande, né? Em comparação de dar certo. Há alguns casos que deu certo? Obviamente que sim. Toda regra tem as suas exceções, ok? Né? Não resta dúvida. Mas, né, aquele famoso ditado popular, quem tem pressa acaba comendo cru, né? Ou seja, comer o lanche antes do recreio, a hora que chega o recreio, ele já está sem lanche, não tem lanche para comer na hora do recreio, entendeu? Ou seja, apressar as coisas podem dar mal, e aí não é a culpa de Deus, é a culpa dos apressadinhos, né? Os apressadinhos que não respeitaram o tempo e limite de tempo. Aí é uma outra história, ok? Mas realmente o casal de namorados,
né, durante esse período, né, de namoro, né, e até mesmo de noivado antes do casamento, literalmente falando. É um período em que eles devem se conhecer, devem realmente enxergar a pessoa que está diante de si, né, como a sua própria alma, né, a sua alma metade, né, conhecer a sua personalidade, caráter, valores, aspirações, né, ver que realmente aquilo que a pessoa é e aquilo que ela busca, almeja, ela tem consonância com aquilo que você também pensa, que você também almeja, ok? Justamente para somar duas metades, somando-se dá um inteiro. É esse o objetivo de Deus. Então, por isso existe um prazo em que as pessoas assim possam fazer, ok? Então, por isso, nesse estágio de relacionamento, né, o mais importante é avaliar se a pessoa ao seu lado, se ela é boa, se ela compartilha das mesmas crenças que você, né? É importante que as pessoas estejam realmente se relacionando dentro do seu próprio nível espiritual, da sua posição de fé, para não ter conflitos de fé no casamento. E aí vai ter problemas, sem sombra de dúvidas, né? Se a comunicação entre os dois é muito boa, né? Se os dois andam na mesma direção e têm os mesmos objetivos da vida, né? Então, tudo realmente vem confirmar que é sua cara metade, sem sombra de dúvidas, né? Então, para concluir essa questão, qualquer que seja a fase, é necessário parar de ficar esperando sinais do céu. Às vezes tem gente aí que fica falando, na hora que der um trovão, um raio cair, essa é a cara metade. Só que na hora que caiu o raio em cima da pessoa, a pessoa fica todinha queimadinha, né? Morre por causa do raio e aí acabou, morreu sua cara metade. E aí você ficou o quê? Chupando o dedo, né? Então não fica esperando sinal do céu, não, né? Diz os nossos mestres. Os sinais estão aqui na terra, estão diante dos seus olhos, que são essas características que nós acabamos de falar aqui. Então, se você encontrar uma conexão com alguém que é bom para você, primeira coisa é isso daí. Uma pessoa que te respeita, respeita os limites. Quando alguém chega para você e diz, para os solteiros, né, obviamente, quando alguém chega para um dos pares e diz assim, ó, se você realmente me ama, então você vai comer um cacho de banana de uma vez só. Então, quando começa essa conversinha mole, se você me ama, prova que você me ama, cai fora enquanto é tempo. Que você está entrando numa enroscada que não tem tamanho. Cai fora. Essa conversinha é uma conversinha de mosca de boi. Entendeu? Então, cuidado com essas conversinhas aí. Os sinais não estão nos céus, estão aqui na terra. São essas características aqui. E se você encontrar uma conexão boa, em que aquela pessoa ela é boa para você, respeita você, entendeu? Valoriza você. Então aí já está criando uma boa conexão para que tudo venha a dar certo, ok? Então por isso, né, nesta sintonia, né, desses caracteres aqui, né, realmente tem uma grande tendência a perdurar pela vida afora. E deixe a conexão das almas, né, nas mãos de Deus. É Ele que vai cuidar exatamente dessa questão em todos os seus detalhes. Baruch Hashem? É isso daí, amado. Né? Então, quem ainda não encontrou sua cara metade, né, não fique desesperançosa, né? Realmente procure os sinais aqui na Terra, que são essas características que nós acabamos de falar, né? E você confiando em Deus, não restam dúvidas que as coisas irão se completar tranquilamente, ok? Nosso shalom para a Antônia Rodrigues, da cidade Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, a Edna Nascimento, lá de Peruíbe, Grande São Paulo, o Geraldo Almanso, lá de Bonito, Pernambuco, né? O Robervan Gomes, da cidade de Itacoatiara, no Amazonas, a Josi Barbosa, da cidade de Sinop, no Mato Grosso, o Arnaldo Silva, lá do Piauí, e a Roseli Carvalho, da cidade de São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina, né? E, em especial, nós queremos deixar aqui o nosso shalom, mais uma vez, né? Para o Leandro TI, o Leandro, técnico de informática, né?
que ele fez essa nova capa que vocês têm visto nesses últimos dias aí, né, no YouTube, né, essa capa, né, nesses últimos 2 dias, em que o Leandro, né, técnico de informática da cidade de Nova Veneza, Santa Catarina, né, ele de bom grado, né, como uma tzedakah, ele fez essa capa nova aí para a Tarde com a Torá. Estaremos, né, dia a dia estaremos compartilhando as outras capas também, né, que o nosso emissário Guilherme lá de Cuiabá, Mato Grosso, né, também fez para a gente aí de bom grado também, né. Mas o nosso Leandro TI, ele é especialista em técnico em informática, né, e ele tem o seu negócio, o estúdio de design, né, que é identificado como @OWCE Design, né? Então essa é a identificação do Leandro, né? Então nós queremos deixar aqui para você aí, né? Se você quer um trabalho bem profissional, né? Bem técnico, né? Bem apurado, tem aí o Leandro TI de Nova Veneza, Santa Catarina, né? O estúdio de design, e o seu contato você encontra aí no Instagram, no @OWCE Design, né? E você vai ver ali os ótimos trabalhos que o Leandro tem feito, né? E está à disposição de você, né? Faça aí o seu contato, faça o seu pedido, faça o seu orçamento e você terá aí um ótimo trabalho profissional, sem sombra de dúvidas, ok? O Luiz Ribeiro de Itaquera, Grande São Paulo, por aí, a Luciana Rodrigues, né? De Marília, nossa região, já comentando aí, a capa ficou ótima, Baruch Hashem. Obrigado, Luciano. E em nome do Leandro a gente agradece, né? Exatamente isso daí. A Edilane Minorello e o marido Claudemir de Jesus Claudemir de Jesus Silva, né? Está por aí, né? Que tem outro Claudemir Messias lá de Goiânia, né? Que também sempre está em conexão conosco, aí sem sombra de dúvidas. A Maria do Socorro, lá de Brasília, Baruch Hashem, né, agradecendo as preces em seu favor, e também, né, estava aí se sentindo sozinha, mas aí pusemos a Maria do Socorro em contato lá com a Agnalce, né, do grupo Benenoa Brasília, né, então já não está tão sozinha assim, né, Maria do Socorro, Baruch Hashem, por isso daí, né, e assim as coisas vão acontecendo, né, o Eterno tem os seus caminhos preciosos aí, ok? Antes de entrarmos na nossa aliá de hoje, né, nós queremos aqui concluir para os amados, né, a pedido, né, da Ângela Rodrigues e o Arlan, né, de Pacatuba, né, sobre a questão das seleções do Midrash, sobre a questão da destruição dos 2 templos, ok? Então nós temos aí, né, para nós finalizarmos aqui a história que nós começamos e depois nós interrompemos, né, e deixamos para concluir no dia seguinte e, por fim, eu acabei esquecendo, ok? Por isso que a gente sempre fala, Blineder, né? Não é uma promessa, então nós falamos sobre isso daí também, né? Então vejam bem, né, sobre a questão da destruição dos 2 templos, né? Então, Abraham, né, ele indagou a Hashem, falando, né, por que o Senhor exilou os meus filhos, né? E então o Eterno respondeu para Abraham, né, os seus filhos pecaram e violaram a Torá e todas as 22 letras com as quais ela foi escrita, né? Então Abraham, ele indagou então sobre essa questão, né? E aí então Deus disse, né, a Torá está acusando os teus filhos. Então Abraham foi ter uma conversa com a Torá, né? Então Deus disse que vem a Torá sirva de testemunha contra Israel. E a Torá apresentou-se e passou a testemunhar, né, contra os filhos de Israel. Então Abraham, ele disse à Torá, minha filha, você veio testemunhar que Israel transgrediu as suas mitzvot e não sente nenhuma vergonha diante de mim? Tu te lembras do dia em que Deus te ofereceu de povo em povo e todos te recusaram?
ninguém te aceitou, até que meus filhos foram ao Monte Sinai e te aceitaram com honra. E agora, né, nesta hora tão angustiosa para eles, tu vens e testemunha contra eles, né? Ao ouvir isso, a Torá então se afastou e não testemunhou contra os filhos de Avraham. Então Deus disse a Avraham que as 22 letras do alfabeto venham e se apresentem e testemunhem contra Israel. E elas se apresentaram, a primeira letra, o Aleph, né, dizendo que tinham transgredido a Torá. Então Avraham disse a letra Aleph: você é a primeira das letras, e nessa hora tão angustiosa para eles, você vem e testemunha contra eles? Lembre-se do dia em que Deus se revelou no Monte Sinai e começou os 10 mandamentos por você, onde Deus disse Anohi, né, com o Aleph, a primeira letra, né, de Anohi, Hashem, que significa eu sou o Senhor, eu sou o Eterno, lá em Êxodo capítulo 20, verso 2. Nenhum povo, a não ser os meus filhos, quis aceitá-la. E agora você vem e testemunha contra os meus filhos? Ao ouvir isso, a letra Aleph afastou-se e não testemunhou contra os filhos de Avraham. E veio a segunda letra, Beit, que apresentou-se para testemunhar contra, e novamente Avraham disse: minha filha, você veio testemunhar contra os meus filhos? Aqueles que estudam diligentemente os 5 livros da Torá, que tem você como a letra inicial, a letra Beit, afastou-se e não testemunhou contra eles, né? Por que fala, né, que estuda a Torá e tem como a letra inicial? Por causa do primeiro livro dos 5 livros da Torá, Gênesis. Então, a primeira palavra de Gênesis é Bereshit. A primeira letra da primeira palavra da Torá é Beit, né? Então, dessa forma, Avraham defendeu os seus filhos e a letra Beit afastou-se e não testemunhou contra eles. E dessa forma, todas as 22 letras também foram, no bom sentido, repelidas por Avraham e envergonhadas se afastaram e não testemunharam contra Israel. Então Avraham falou então para Deus: Senhor do mundo, você me concedeu um filho aos 100 anos de idade. Quando ele amadureceu e se tornou um homem de 37 anos, você me ordenou: ofereça-o como sacrifício para mim. E eu me esforcei para agir de forma cruel e não demonstrei compaixão, amarrando-o com as minhas próprias mãos. O Senhor se lembra disso? Você não terá compaixão pelos meus filhos? Issaque falou então para Deus: Senhor do mundo, quando meu pai me disse que Deus proverá para si o cordeiro para a oferenda da elevação, em Gênesis capítulo 22, verso 8, eu não hesitei em cumprir a sua palavra e aceitei voluntariamente ser amarrado ao altar, esticando o pescoço na direção da faca. Você se lembra desse meu ato? O Senhor não terá compaixão pelos meus filhos? Iacove falou então para Deus: Senhor do mundo, eu não passei 20 anos na casa de Labã? E quando eu saí de lá, eu não fui atacado pelo maldoso Esav, que tentou matar os meus filhos? Eu estava pronto para morrer no lugar deles. E agora eles foram entregues ao inimigo como cordeiros, sendo levados ao matadouro. Somente o povo judeu foi como cordeiro levado ao matadouro, e mais ninguém, ponto. Depois de eu ter cuidado deles como se fossem pequenos pássaros e sofrido a angústia de criá-los. Você se lembra disso? Você não terá compaixão pelos meus filhos? Moshe falou então para Deus: Senhor do mundo, eu não fui um pastor fiel para o povo de Israel durante 40 anos, correndo na frente deles no deserto como um cavalo? Quando chegou a hora de entrar na terra prometida, você ordenou que eu morresse no deserto. E agora que eles foram exilados, você me chama para chorar e lamentar o destino deles? É como o dito popular: quando é bom para o meu amo, é ruim para mim. E quando é ruim para o meu amo, é ruim para mim. Em seguida, Moshe se dirigiu a Jeremias e disse: vá, indo, quero ter com eles, com os filhos de Israel, para ver quem está lhes fazendo mal. E Jeremias respondeu:
não é possível andar pelos caminhos devido aos cadáveres que neles jazem. E Moshe respondeu, mesmo assim, nós iremos. E Moshe partiu com Jeremias, precedendo-o. Ao alcançarem os rios da Babilônia, os israelitas viram Moshe e exclamaram, o filho de Arão saiu do túmulo para redimir-nos de nossos opressores. Então uma voz vinda do céu declarou, foi isso que eu decretei, que não sejam salvos. Moshe disse a eles, meus filhos, eu não posso levá-los de volta, pois um decreto foi emitido. Mas em breve Deus levará vocês de volta. Moisés deixou-os e eles choraram amargamente, até as suas vozes alcançarem o céu, conforme está escrito em Salmo 137, verso 1, em que declara, às margens dos rios da Babilônia nos sentamos e choramos. Quando Moisés voltou para junto dos patriarcas, eles perguntaram, o que o inimigo fez para os nossos filhos? E ele respondeu, alguns eles mataram, outros amarraram as mãos atrás das costas, alguns estão presos por correntes de ferro, outros estão despidos, vários morreram no caminho e os seus cadáveres estão servindo de comida para pássaros e animais, e há alguns deixados ao sol, famintos e sedentos. Todos choraram e se lamentaram. Ai do que aconteceu com vocês, nossos filhos, como vocês foram acabar como órfãos sem pais? Como vocês conseguem dormir ao meio da noite em pleno verão, sem roupa, nem nada que os cubra? Como vocês aguentam caminhar pelas montanhas, pisando as pedras sem sapatos ou sandálias? Como vocês suportam transportar cargas de areia? Como vocês são capazes de passar os dias com as mãos amarradas atrás das costas? Moisés exclamou, ó sol maldito, por que você não se ocultou quando o inimigo entrou no templo? O sol respondeu, Moisés, pastor fiel, eu não pude me ocultar porque não me deixaram em paz. Fui atacado por 60 varas de fogo e me ordenaram, saia e faça brilhar a sua luz. Moisés prosseguiu, ai do seu esplendor, do seu resplendor de outrora, templo sagrado, como você ficou escuro. Ai, chegou a hora da sua destruição. O santuário foi queimado, as crianças assassinadas e os pais delas foram levados em cativeiro e exilados. E Moisés continuou, captores, eu advirto, não os executem com crueldade e nem os aniquilem por completo. Não matem um filho diante do pai, nem uma filha diante da mãe, pois a hora de vocês chegará e serão castigados por Deus que há de chegar. Mas os malvados caldeus não ligaram para suas palavras, colocaram as crianças sobre as barrigas das mães e ordenaram aos pais para matá-los. Moisés disse a Deus, Senhor do mundo, na sua Torá você escreveu em Levítico 22, 28, a vaca ou ovelha, a elas e às suas crias não degolareis no mesmo dia. Esses malvados mataram inúmeras crianças junto com suas mães e você ficou calado? Nesse momento, nossa matriarca Rachel se apresentou perante Deus e disse, Senhor do mundo, você sabe que Jacob me amou profundamente. Por minha causa serviu meu pai durante 7 anos. E quando finalmente fomos nos casar, meu pai deu um jeito de trocar-me por minha irmã. Mesmo assim, eu não tive ciúmes dela, nem deixei-a passar vergonha. Se eu, que sou de carne e osso, de pó e terra, não me enciumei da minha rival, porque você, rei vivente, eterno e compassivo, tem ciúmes de ídolos destituídos de essência, porque você exilou os meus filhos? As palavras de Rachel despertaram a piedade de Deus e ele disse, por você, Rachel,
eu restituirei o povo de Israel ao seu devido lugar, conforme está escrito em Jeremias, capítulo 30, capítulo 31, versos 14 a 16, que declara: assim disse o Eterno. Ouviu-se no alto um clamor de lamento e choro amargo. Era Rachel, chorando por seus filhos e recusando consolação. Que cesse de chorar tua voz e de verter em lágrimas teus olhos, pois recompensa haverá pelo teu esforço. Há esperança para teu futuro, pois os teus filhos retornarão às tuas fronteiras. Baruch Hashem. Assim, mais um trecho da Mishnah sobre a questão da destruição dos dois templos, nesse caso específico, né? Mais ainda sobre a questão do primeiro templo, né? E a promessa divina a Rachel: os seus filhos retornarão às suas fronteiras. Depois de 70 anos do exílio babilônico, eles retornaram às suas fronteiras, o que realmente dá margem, né, de confiarmos na Torá, que também fala que nos dias finais, né, o povo judeu, as filhas de Rachel, né, retornarão dos 4 ventos do planeta e retornarão todos para Eretz Israel, para a terra de Israel, onde nesse momento, mais do que nunca, né, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final se concretizará e os filhos de Rachel serão juntados dentro das suas fronteiras para todo o sempre. Por isso, 15 de Av traz um momento de muita alegria, de muita festividade, né? Para que possamos reanimar as nossas esperanças de que as palavras divinas, as promessas divinas não irão cair por terra. Muito pelo contrário, se cumprirão literalmente todas as promessas divinas. Amém. Vê, amém. Ok? Então, amados, a nossa aliada de hoje, né, Deuteronômio capítulo 10, versos 1 a 11, né? Nós temos aí a respeito das segundas tábuas, né, que foi dada a Moshe, né? Então, naquela época, depois de 40 dias, Deus perdoou o povo judeu e me disse: esculpa para você 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e venha a mim sobre a montanha, e faça para você uma arca de madeira. Nestas tábuas eu escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou, e você as colocará dentro da arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, eu esculpi 2 tábuas de pedra, como as primeiras tábuas de safira, e subi na montanha com as 2 tábuas na minha mão. E ele escreveu nas tábuas o mesmo que havia escrito nas primeiras, né? E os 10 mandamentos que Deus disse a você na montanha, de dentro do fogo, no dia da assembleia. E Deus então deu-as para mim. Eu me virei e desci da montanha, eu coloquei as tábuas na arca que eu havia feito, e elas permaneceram ali, como Deus me ordenara. Ok? Então, por quê, né? A questão das 2 tábuas nós temos aqui nessa passagem, e no versículo 6 nós temos aí, né, sobre a questão da rebelião do deserto, né, que fala sobre Arão faleceu no Or Rahar, né, que é a montanha dupla, né, e ele foi enterrado ali, e Elazar, seu filho, foi designado como sacerdote em seu lugar, né, e depois de lamentar a morte de Aharon, né, ali em Moserá, eles viajaram de lá e retornaram para o acampamento em Or Rahar, passando primeiramente por Gudgod e em Iotivatá, né, na área com os riachos afluentes, né. Então nós temos aqui as novas tábuas, né, as 2 novas tábuas, as segundas, e ao mesmo tempo o relatório, né, o relato, né, melhor dizendo,
de Moshe sobre a morte de Aharon, né? Então Rashi ele diz: Moshe justapôs esta reprimenda sobre o falecimento de Aharon com a quebra das tábuas, para indicar que a morte do justo é tão difícil para Deus quando o dia em que as tábuas foram quebradas, né? Então, a quebra das duas primeiras tábuas foi uma tragédia. Assim, realmente, a morte de um justo para Deus, né, é realmente uma tragédia, por assim dizer, para entendermos o quão difícil é para Deus realmente o momento da morte de um justo, né, aqui no tempo presente, né, através da história da humanidade. Então, assim como as tábuas trouxe um momento, para entendermos a nossa linguagem humana, um momento de muita tristeza para Deus, a morte de um justo também é. E por isso o relacionamento das duas novas tábuas, que recorda a destruição das primeiras, né, e a morte de Aharon. Segundo também o Divrei David, né, outro comentarista, ele cita que o Talmud, né, com referência a Eclesiastes, capítulo 1, verso 5, e registrado em Iomá 38a, né, nos fala sobre: nenhum homem justo parte deste mundo sem que outro como ele tenha sido criado, como declara o versículo de Eclesiastes 1:5. O sol se levanta e o sol se põe, né? Isto é relacionado, né? Enfatizado, né, na Torá, aqui depois que Aharon morreu. Imediatamente o seu filho Elazar foi designado como Kohen Gadol no seu lugar. Como Arão foi reposto por outro indivíduo justo, né, poderíamos pensar que isso minimiza a tragédia de seu passamento para o povo judeu. Então, portanto, Rashi, quando ele enfatiza, né, a morte do justo é tão difícil para Deus quanto o dia em que as tábuas foram quebradas, né? Pois assim como a quebra das primeiras tábuas permaneceu uma tragédia, mesmo depois de serem substituídas, a morte de um indivíduo justo é particularmente trágica, embora Deus o substitua por outro indivíduo justo. Ok? O que nós temos aqui de aprendizado dentro dessa questão? O sol se levanta e o sol se põe, como diz Eclesiastes 1:5. E o Talmud, Iomá 38a, faz referência a isto, em consonância com aquilo que Rashi diz, né? Que a quebra das tábuas foi uma tragédia, como é a morte de um justo. E por isso, realmente, a Torá enfatiza que Aharon morreu e imediatamente Elazar foi designado, como diz aí o verso de número 6, né? Aharon faleceu e ele foi enterrado ali, e Elazar, seu filho, foi designado em seu lugar. Então, o que nós temos aqui é que quando parte um justo, imediatamente Deus coloca um substituto. Quando o sexto Rebbe faleceu, imediatamente foi colocado o sétimo Rebbe no seu lugar, para não ter vácuo na liderança, entendeu? Então, o nosso sétimo Rebbe, Menachem Mendel, quando aconteceu a ocultação do seu corpo físico, né, no ano de 1994, imediatamente não foi colocado no seu lugar, porque ele é o tzadik da nossa geração, não foi colocado no seu lugar um líder. Por isso, o movimento Chabad, né, quer aceitem alguns, né, quer não aceitem outros, né, e isso sempre existe uma divergência, né, e Deus criou realmente forças, né, poderes. Então, se há o bem, existe a contrapartida, o mal, entendeu? Então, o Chabad, ele traz os ensinamentos dentro desse aspecto. Um sol se levanta e um sol se põe. Ou seja, o sexto Rebbe se pôs à ocultação do seu corpo físico, e o sétimo Rebbe assumiu o seu lugar na liderança, que é o nosso Rebbe Menachem Mendel. Ok? Após o ocultamento do corpo físico do nosso Rebbe Menachem Mendel, não levantou-se nenhum líder
para exatamente assumir a sua posição. E é por isso que o nosso Rebbe Menahem Mendel, mesmo com a ocultação do seu corpo físico, ele continua sendo o tzadik da nossa geração e continua sendo o líder da nossa geração. E como diz os sábios, né, que fala que cada geração, o seu líder, o seu tzadik, é um potencial em ser Mashiach, certo? Então, esse potencial ainda permanece com o Rebbe Menahem Mendel, porque ainda não há nenhum líder que se colocou imediatamente após o seu lugar. Então, dentro dessa própria visão, certo? Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel é o provável a revelar-se como Mashiach, ok? Detalhes e mínimos detalhes, isso não nos pertence, pertence a Deus, entendeu? Essa que é a realidade. Então, nós precisamos analisar aquilo que a Torá traz e os sábios trazem para nós dentro das interpretações do Talmud, do Midrash, etc, etc. Entendeu? Então, essa é a questão. Como diz os nossos sábios, que é aquele que trouxer os judeus de volta para Israel, ou seja, não tiver nenhum judeu entre as nações e retornarem para Israel todo judeu, provavelmente é Mashiach. Provavelmente. Mas se ele construir o templo, certamente é Mashiach. Está entendendo os dois sinais? Então essa é uma questão de você analisar dessa forma. Tem aqueles que acreditam, entendem o ensinamento, tem outros que são relutantes, não entendem, não podemos fazer nada, né? E também não ficamos perdendo tempo ficar discutindo A, B ou C. Não tem alternativas A, B ou C, ou E, né? D e E, né? Aí é geralmente aquela, nenhuma das alternativas, né? Então, não precisamos ficar perdendo tempo, né? Em ficar discutindo A, B ou C. O que nos importa? Você está seguindo o movimento Chabad? Segue em frente. Tem oposições? Obviamente, tudo tem oposição. O bem sempre tem oposição do mal. A luz sempre tem oposição das trevas. Então, forças antagônicas, elas existem por aí e afora vai. Então, você não precisa se preocupar com isso. O soberano dos mundos, deixa com ele. Poderes, só aquele que tem o poder sobre todos os poderes, deixa ele cuidar dessa questão. Siga em frente na sua jornada aí, que é muito melhor do que ficar perdendo tempo com vãs discussões, entendeu? Nós não estamos aqui para convencer ninguém a nada. E não é nem o nosso papel convencer ninguém a nada. Isso não nos pertence. Nós estamos aqui para vivermos a nossa fé. Escolhemos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós escolhemos o nosso rabino, o Rav Yaakov Gerenstad, a liderança Benei Noach, Brasil, né? Ele é emissário do Rebbe, e nós somos emissários do Rav Yaakov Gerenstad, indiretamente emissários do Rebbe, ok? Então nós estamos aí. Qual que é o nosso objetivo fundamental? Expandir cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que as pessoas tenham realmente entre as nações o conhecimento do único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, que não nasceu nem morreu, muito menos ressuscitou, certo? Então expandir realmente essa questão, trazendo mais luz divina, mais presença divina, e vamos aí transformando o mundo para ser a moradia de Deus, ok? Convencimento, nós não estamos aí para ficar convencendo ninguém, não. Ouviu, você tire as suas conclusões, você pesquise, estude, né? E você vai chegar, se realmente você tiver um coração bom, você chegará a uma conclusão que Deus lhe dará direção e orientação. Ponto final, certo? Então, essa é a questão aí, ok? Então, por isso, né, um tzadik, uma pessoa justa, ela é comparada às tábuas das 10 palavras de Hashem. E nesse sentido, a escrita contida nas tábuas representa a alma das tábuas. E as tábuas em si, ela representa o corpo. Então, assim como as tábuas é o corpo, né, realmente, das palavras, das letras escritas nas tábuas, né,
Então, as tábuas é o corpo dos 10 ditos de Hashem, os 10 mandamentos da palavra divina. Então, é a palavra que dá vida às tábuas. Então, dentro desse contexto, o nosso corpo físico são as tábuas. É a nossa quelipá, é a nossa casca. A palavra divina em nós é ela que vivifica realmente o nosso caminhar no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Estudando a Torá, as 7 leis universais, e cada vez mais trazendo mais luz, mais presença divina, e ombro a ombro com o nosso irmão judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, por isso, o fato de os 10 mandamentos serem talhados nas tábuas, e não meramente escritas, como foi o caso das primeiras, significa que as palavras e as tábuas, ou seja, alma e corpo, se tornaram uma entidade única, indivisível. Assim é você e Deus. Assim é você e a palavra divina, ok? Da mesma forma, no caso de um tzadik, não é apenas que a sua alma interage com o seu corpo, mas a vida física do tzadik está totalmente em paz com a sua alma, de modo que a vida do tzadik não é uma vida física, mas uma vida espiritual, né? Então, ter harmonia, né, nesse sentido, para que possa haver cada vez mais, né, a presença divina em nós e através de nós para alcançar as vidas das pessoas. Nesse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel ainda nos fala sobre a questão de que Moshe ele rompeu as primeiras tábuas quando quebrou, e os seus fragmentos fizeram uma arca de madeira e ele depositou no interior daquela arca de madeira as primeiras tábuas. E era esta arca, essa primeira arca, que ia à frente do povo, principalmente nas batalhas, no caminhar pelo deserto. Ok? Deus ordenou ao exército judeu levar consigo nas batalhas. Então essa primeira arca com as tábuas quebradas, né, era chamada a arca das batalhas, né, ela que ia na frente do povo nas batalhas. Como tal testemunho, né, do pecado cometido ao criar um bezerro de ouro, podia servir como inspiração para uma luta, né? Como que essas primeiras tábuas que foram quebradas por causa do bezerro de ouro poderia servir realmente como inspiração para a luta? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele responde dizendo: o feitio das pedras das tábuas e os 10 mandamentos nelas talhados foram obra de Deus. Moshe quebrou as primeiras tábuas ao ver o bezerro de ouro, porque naquele momento a espiritualidade voou das tábuas e retornou ao céu. Na terra ficaram somente 2 tábuas divinas de pedra, mas sem vida. O objetivo das guerras do povo judeu em Canaã era transformar aquela terra numa moradia para Deus. O povo que ia à guerra tinha que ser justo, tzadik. Mas isso não bastava, era preciso conquistar a terra e imbuir o mundo com a espiritualidade divina. As tábuas rompidas inspiravam os guerreiros a nunca ficar satisfeito com a sua espiritualidade. Era preciso trazer mais divindade ao mundo e conquistar o mundo. A mesma lição é válida atualmente. Em vez de ficarmos satisfeitos com êxitos passados, devemos sempre usar o máximo o nosso potencial e cumprir nossa missão divina, reconhecendo que sem ela, ou seja, sem a nossa missão divina, não somos mais do que uma pedra quebrada, sem vida alguma. Por isso, a missão divina, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, precisa ser o nosso norte, a nossa inspiração, a nossa busca, a nossa entrega. Porque é isso que vai permanecer. O resto vai passar, vai ficar para trás. Então, por isso, a minha, a nossa missão divina é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E nós não podemos, é uma guerra, não de pegar em armas, não de sair por aí
causando danos e mortes a quem quer que seja, mas é a nossa guerra espiritual. É uma guerra entre luz e trevas, entre o bem e o mal. E você precisa estar do lado certo para cumprir a sua missão. Então, a nossa missão, que é a nossa tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Deus, é sim para nós estarmos em frente nesta batalha todos os dias da nossa vida, vivendo, né, as 7 leis de Noé, expandindo o conhecimento do único Deus, único Salvador, e vivendo realmente uma vida espiritual agradável a Deus, porque nós vamos dissipando as trevas. E isso vai fazer com que realmente Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém, amém. Por isso, amados, não abra mão da sua missão divina. Não perca tempo com tagarelices, fofocas, más conversações, discussões infrutíferas. Não tem fruto algum você ficar discutindo com quem não quer compreender as coisas, com quem não quer entender a vida espiritual, a vida do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Você não precisa ficar perdendo tempo. Viva a sua fé. E você estará colaborando para que esse mundo se transforme na moradia de Deus e para que Mashiach se revele rapidamente a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Baruch Hashem, conto com as preces dos amados para o nosso plantão noturno e pela graça bendita de Hashem, amanhã estaremos de volta aí à tarde com a Torá. Foi muito bom ter vocês aqui conosco à tarde com a Torá. Shalom, shalom. Até amanhã.